Estamos gravando, Gabriel. Yeah. I'm not gonna lie, daughter has fun on Yagi, her brain fried. My lady A troca de olhares Márcio, diz tudo. o Gabi é nosso parceiro, tem o microfone dele livre, às vezes ele participa com a gente também. Massa. Tá? Alguma dúvida, alguma coisa, o Gabi tá sempre aí presente. Então, Gabriel... botando silencioso. Ele é uma instituição de dúvidas. Então... Ontem ainda participei de um e tinha um Gabi lá. O cara disse, esse é o nosso Lombardi. O Lombardi não aparece, né? Só a voz dele. Só a voz, é isso aí. É nosso Deus, basicamente. Então, Márcio, cara, primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui. A gente... várias e várias vezes. Pra quem não sabe, hoje é quarta-feira. É isso, né? Meio-dia. Meio-dia. Isso Mais é. uma vez abrindo mão do nosso almoço aqui. Isso. Exatamente. E agradecer a tua presença, meu. Presença aqui realmente de contar a tua história. Que o nosso propósito é realmente que as pessoas estejam vendo isso aqui, peguem em algum momento, alguma coisa, isso serviu pra mim, né? O podcast de 5 horas é o livro de 600 páginas que eu sempre falo, que fica uma mensagem e sempre tem alguém precisando, né? Então, obrigado por vir ceder. E eu tive uma reunião esses dias, foi muito boa, com um grande amigo, que é o Índio, sócio do 20/9. Ele Conheço, grande pessoa. vinha escolher ele fez uma Inclusive tem um podcast aqui, tem né? um podcast dele aqui, contando a Índio. história dele. E ele abre a caixinha de surpresa mesmo. E a Anne pode deixar um link pra nós aqui, né? Era o... E qual que é o item mais de luxo hoje em dia? E aí eu fiquei pensando assim, ele, cara, o tempo. Então, quando escolhe teu restaurante, quando escolhe não sei o quê, então tem que cuidar muito bem das pessoas e tal. E a gente começa a falar sobre isso que a gente tá conversando. Mas, então, só te dizer, te agradecer pelo teu tempo de vir aqui contar tua história e realmente que a gente possa ajudar aí alguém que esteja nesse momento. Agradecer também a nossa Paloma Mânica. Muito obrigada. A Paloma entrou, Te além agradeço. de minha sócia na agência, ela, como nosso intuito aqui é realmente extrair toda a informação, né, do nosso convidado, quando às vezes que enviam mulheres, eu não sou da área do politicamente correto, eu acredito que para mim são outros valores, mas não adianta uma mulher me dizer que ela teve uma cólica pré uma reunião, alguma coisa, e eu sei que cólica mesmo para mim é uma dor forte, mas eu não sei o que é. Então a Paloma vem, começa a participar, e depois a gente vê que acaba se entrosando e que todos os podcasts que eu também tenho de referência é uma dupla, né? Então o assunto fica mais solto, a Paloma tem outros conhecimentos, é economista por formação, então tem outros conhecimentos totalmente avessos aos meus. Gostei, hein? A gente vai falar de economia depois. Tô sabendo. Você viu um release. E inclusive ela troca mensagens com o teu palestrante principal lá. Ricardo Amorim, com o Ricardo me ajudou a Amorim. escrever uma TCC, Olha aí, participou. legal. Foi a única literatura brasileira que escreveu sobre a mesma coisa que eu. Então ele era o único que eu conseguia consultar, ele foi super legal, super coerente, me ajudou tudo. Que legal. Uhum. Então como as coisas se encontram. É né? isso aí, foi muito Coisa legal. boa. E agradecer aos nossos patrocinadores também, a Red Bull, Espírito Santo, a Academia Rafael Toro, Share e essas cadeiras maravilhosas que nós estamos sentados Não, hoje. se pudesse ter um test drive, eu faria. Eu falo isso sempre, eu sou fã. A gente conta essa história umas 2, 3 vezes já, porque a gente tem um outro escritório de uma outra empresa e as cadeiras não eram cadeiroides. Chegaram as cadeiroides lá, não eram. Ufa! E a gente dava uma sofrida quando passava um tempo lá. E realmente esse conforto aqui que a cadeiroide nos oferece chegou lá agora. O negócio é bom. Não, É muito boa. tem Exatamente. 1000 Não é regulagens. publi, entendeu? Ela é uma tem- verdade. Quando eu cheguei lá no escritório, eu sentei e falei, mas que cadeiras são essas? Daí eu falei, que isso, gente? Aí agora eu sento aqui e penso, nossa, que Não, maravilha. é um conforto. Então, Muito bom. muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Gabriel. Temos um presente também pra começar isso aqui, né? Temos um presente, vai lá. Márcio, Olha aí. com direito a cafezinho personalizado. Márcio, a geladeira da Red Bull não é fake. Nós já passamos por isso. É mesmo? Já não é fake. A geladeira da Red Bull é tua. Quando eu cheguei ali, eu já dei aquela olhada, aquela namorada Ah, assim. não, né? tipo assim, a geladeira fica é à tua, vontade. fica à vontade. Eles estão. Olha As aí, latas que estão legal. cheias. Olha aí. Deixa eu ver O só. nome, tudo. Obrigado, Diego. Obrigado, Paulo. Esse aí é um parceiro que a gente tem, que é o SOC da Autêntico, a empresa dele. E realmente é um cara que a gente confia muito e nos fornece praticamente quase todos no nosso, todas as coisas dos nossos eventos. Então fica aí nosso beijo para ele também. E sempre nos presenteia com a caneca do convidado aí, que dizer mais. Legal, obrigado. Certo? E a gente tem um anúncio muito importante. A gente deu uma estendida agora, mas semana passada foi fechado um novo patrocínio. É E agora a verdade. Bebidas do Sul também faz parte aqui, né? Nosso maior e-commerce de vinhos do Rio Grande do Sul.
E chegando nesse inverno, é o que se pede, né? O que tá faltando pro dia de hoje? Um vinho, óbvio. Então a gente agradece muito a presença do Bebidas do Sul. Bebidas do Sul, iremos fazer uma visita, então em breve teremos alguns descontos por aí, algumas coisas que só através do Vinhascast vocês vão ter acesso. Então, obrigado pela confiança da marca, obrigado pelo tamanho, a empresa é gigantesca. Eu já fui lá admitido, né, sem vídeos, sem nada, porque eu não queria anunciar antes aqui, mas a empresa é muito grande e realmente o Everton, que fez o contrato com a gente, é um cara que eu respeito muito. É de Casa Noturna, tinha Casa Noturna antes, teve Químic há muito tempo atrás e aprendi muito com ele. Então, obrigado pela confiança. Ganharam um novo cliente depois dessa propaganda. Eu sou um viu? apreciador de vinho. Então, depois eu quero os contatos aí pra gente com fazer. Certeza. Site, com certeza. Instagram. São muito fortes no né? e-commerce. São muito fortes. O core deles mesmo é e-commerce. São os maiores que vendem no Rio Grande do Sul, os que mais vendem online são eles. Sim, e o clima já tá ajudando, né? Não, hoje então, Hoje. já estamos, né? Não, tipo assim, o expediente vai até as 2, né? Tipo assim, hoje. Depois a gente vai para Bebidas no Sul, certo? Certo. Estamos chegando, Everton. Márcio, a gente começou esse podcast de várias maneiras, tá? Certo. Várias maneiras. A gente começou assim, quando criança, quando não sei o quê, tarará, e a gente achou um modelo que tem nos feito melhor e a galera tem entendido também, tem gostado mais. Quem que é o Márcio hoje? E aí depois a gente começa a puxar Cara, que legal, os 23 anos de eventos que tu tem, isso aqui. Onde as nossas linhas todas se encontram. Exatamente. Sim. Mas como é que é a tua vida hoje, assim? Sim, o Márcio hoje é um cara que tem 41 anos, encontrou o seu propósito depois de várias experiências, principalmente as que não deram certo, porque essas que nos ensinam, né? Então, venho também da linha de eventos, sempre trabalhei desde os 15 anos com isso. E hoje, graças a Deus, encontrei meu propósito, um cara muito feliz. E principalmente pelo fato de que eu consigo agregar na vida das pessoas, podendo ajudar, contribuir para que essas pessoas se desenvolvam, para que essas pessoas se capacitem cada vez mais. Então, dentro daquilo que eu sempre amei fazer, que são os eventos, hoje realmente eu posso dizer que eu me encontrei em poder ajudar essas pessoas nesse sentido. E da onde começa a vir esse estalo, assim, tipo assim, é conhecimento, educação com eventos. Exatamente, como é que vem essa junção, assim? Cara, tu diz os eventos ou tu diz o Márcio de hoje? O Márcio de hoje. Cara, pandemia, assim, pandemia nos atingiu, né? Tu vem dessa linha também, a Paloma também, fortemente. E eu já vinha com 23 anos investindo e trabalhando, sempre me dedicando para o show business, né? Fiz aí os shows principais do Brasil. A gente está falando hoje que vocês têm Thiaguinho, Dilcinho, enfim. Trabalhei muito com a linha dos sertanejos também. Fiz Natal Luz de Gramado, Expo Inter. Morei 5 anos no Paraná, onde eu fui sócio do Ratinho, do SBT. Então a gente fez uma empresa de eventos lá. E quando veio pandemia, isso tudo parou, né? Então assim... Tu estava lá na pandemia ou já estava de volta? Eu já estava... Começou a pandemia, daí eu voltei. Família toda aqui, né? Daí eu retornei. E aí veio aquela pergunta de, cara, até quando vai? Né? Até quando a gente vai ficar impossibilitado de trabalhar? Porque a gente foi o primeiro que parou e o último de volta. E aí várias reflexões e dentro disso sobre propósito. E com 23 anos, Diego, eu acredito que eu já me doei bastante pro show business. Mas eu amo fazer eventos, é o que eu gosto de fazer. Então veio uma reflexão no sentido de, será que eu sigo no show business ou eu continuo com eventos, mas para uma outra linha? Então eu foquei bastante na parte de ajudar as pessoas no empreendedorismo. Né? A gente está hoje com esse foco, porque eu acredito que empreendendo e as pessoas prosperando, elas vão ajudar outras pessoas a prosperar, né? Vão estar melhor financeiramente, isso querendo ou não reflete também na vida, né? Contas pagas, ajudando outras pessoas, empregando, gerando renda para outras pessoas. Então, nesse nicho eu me encontrei. Então, a gente vem trabalhando com projetos dentro da área do corporativo, né? E tem dado bons resultados. E eu estou muito feliz por ter me encontrado, que a gente falei, é sobre propósito também, né? Irado. Quando é que foi o primeiro evento sobre conhecimento e não show? Foi durante a trajetória assim, desses 23 anos. Deve fazer uns 8 anos atrás. Né? Foi com o Arnaldo Jabor. Né? Então, assim, ele traz toda a pegada do jornalismo. Hoje ele faleceu, né? Mas foi muito bacana. Foi em Curitiba, já no Teatro Positivo.
E lá tive vários insights, assim, as pessoas, tipo, é um outro olhar, né? Porque o show business, ele traz o entretenimento, que é importante, né? As pessoas já têm problemas diariamente, né? Então, assim, é importante ter aquele momento de descontração cultural, né? Para curtir uma música, curtir o show, que é importante. Mas eu consegui olhar para as pessoas sendo transformadas através do corporativo. Então, levar conhecimento, trocar experiências, gerar conexões entre elas para que um ajude o outro, cara, é muito bacana. E para mim isso tem muito valor. E em que momento isso starta depois da pandemia ou é durante a pandemia? Durante a pandemia. Eu não sabia, né? A gente não sabia quando que retornaria, né? E eu gostaria muito de continuar com os eventos, porque eu fiz a seguinte reflexão, 23 anos trabalhando com isso, será que foi em vão? Não pode ter sido em vão, né? Então, através dessa reflexão e uma busca por propósito mesmo, eu consegui enxergar valor nisso e aquilo fez sentido para mim, né? Então, assim, cada um tem o seu propósito, né? A gente faz parte de um ecossistema e cada um tem o seu lugar nesse ecossistema. Então, eu me encontrei ali, porque tudo que eu construí nesse segmento de eventos me trouxe a experiência para poder entregar a melhor experiência hoje para as pessoas que participam conosco. Né? Então, é nesse sentido. Então, foi durante a pandemia que eu brinco que, e várias vezes a gente já falou sobre isso aí, que a nossa vida é como se fosse um transatlântico. Né? Para te fazer qualquer manobra, é muito difícil. Depois para te ter que retornar para o mesmo lugar. Então, antes de fazer qualquer manobra, pesquisa, estuda. E como é que o transatlântico faz? Manda o jet ski antes, dá uma estudada em campo, né? Então, foi o que eu fiz. Assim, durante a pandemia, eu fiz esse estudo de mercado, de propósito, e acabei corrigindo a rota, indo para onde realmente eu me encontrei. E como é que foi o primeiro laboratório, assim, a primeira experiência? Já com um propósito definido, estudo, tudo. Certo. Esse Cujabor, só pra gente pegar o mesmo... Esse Cujabor, ele é uma demanda ou, assim, tu cria... Como é que aparece o primeiro evento de conhecimento? É um sentimento de demanda. Não teve ninguém que disse assim, faça isso. Né? Mas eu vi ali uma necessidade, né, das pessoas quererem cada vez mais buscar o conhecimento e ter informação. E aí, a partir daí... Toma. Ainda mais com essa xícara. Adorei. Né? Adorei. Publi pura. E são pouquíssimos que tem essa caneca. Isso é verdade. Apenas para essa é modelo novo ainda, essa é modelo 2023. Essa é mais exclusiva ainda. Que, aliás, a gente teve que implorar pro SOC para nossa caneca ser atualizada. Cara, e as cores, né? As cores, azul. Gremista? Gremista. Aí já começou pontos sensíveis do podcast. Pontos sensíveis. Obrigado, Gabi. Eu sou gremista, mas eu não sou praticante, então não... Eu sou colorada. E não praticante também, mas daí, na hora de brigar a gente vira praticante. Na época de piar, esse que é o problema, a gente vai abrindo as janelinhas. Claro, né? claro. Mas eu e a Paloma, a gente consegue depois voltar. Quando piar, cara, eu cheguei até a ver jogo do Grêmio ajoelhado no milho, de tão gremista. E eu tem uma tia... Mas isso era castigo. Era cara, aqueles negócios de fazer promessa. Era promessa. Por isso que tu não faz promessa hoje em dia. Eu não faço. Nossa, o que eu busco do Vinhas fazer promessa porque comigo, ele não faz. Porque nas minhas lembranças, as minhas memórias afetivas, o ajoelhar no milho ou na tampinha de garrafa era o castigo, né? Não, era... Cara, eu juro por Deus, assim, era... Eu tenho essa cena, assim, me marcou muito, assim. Porque era tanta essa ânsia, tipo, meu Deus, tem que ganhar, tem que fazer, sabe? E isso... O que me marcou a virar aí contando esse extremo que foi, e eu tenho uma tia que foi secretária de muitos presidentes. Trocava presidente e tem que ter alguém que saiba onde estão as coisas. Sim. Né? Sim. Era a minha tia Ana. Então eu entrava no Olímpico por qualquer porta. Entrava por... Tava em casa, andava pelo gandula dos jogos e tal, não sei o que. Então isso era muito quente. E na faculdade, cara, eu sempre falo, né? Eu nunca tive nenhum problema... de criação material, né? Nunca me faltou nada. Sim. Sempre teve comida, sempre... Mas a minha mãe fazendo muita força sempre, né? Então, o melhor colégio que ela conseguia me colocar, ela me colocava, fazia muita força. E quando eu cheguei na faculdade, um professor passa por mim, eu tava com os 2 fones. Não tava com um fone. Eu não tava fingindo. Eu tava realmente ouvindo o jogo, sentado pra pegar presença. E ele foi, cara, de uma frase, assim, aquelas que... Cara, por mim tu pode ficar aí ouvindo teu jogo, não tem problema nenhum. Só depois me conta quanto caiu na tua conta e quanto caiu na conta do jogador e aí depois a gente resolve. E eu já tinha começado um pouco na noite daí. Eu já começo a conhecer. E, cara, hoje também tenho 41, tá? Faço 42 esse ano. E são uns moleques... Tá de 81, então. Sou 81,
São os moleques, né? Cara, o jogador tem 20 anos, cara, esse cara tem que se divertir, esse cara tem que fazer. Óbvio que não pré-jogo, não sei o quê, mas o cara tem que sair. Só que daí eu tenho essa frase na cabeça, eu começo a ver o cara, ele não tá tão preocupado assim com a vitória, né? Porque, cara, ele é a profissão dele. Sim. Faz parte perder, ganhar e tal. E eu, naquele estado que eu ficava. Cara, dali, então, eu não fui mais em jogo, porque o jogo... Respeito todo mundo. Aliás, são muito mais torcedores do que não torcedores. Eu tinha feito muito isso. E eu disse, cara, é uma programação de, cara, 5, 6 horas num dia. E aí, com o volume que as coisas foram acelerando, também não me fazia mais sentido naquela época. Hoje em dia, eu participo... É muito engraçado, que todo mundo tem seus grupos de amigos. A primeira meia hora é só futebol, né? E eu fico que nem uma pamonha, porque eu, cara, vou saber o nome eu já participei de reuniões, inclusive sou amigo do Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha. Já participei de reuniões. Para te ter uma ideia, a gente fez uma reunião em Passo Fundo, na sede da São João, com o Pedro Ebrair, que é o presidente da São João. Cara, a reunião foi de 2 horas. 1h50 foi sobre futebol. Isso aí. Né? Então, assim, como ele é presente, né, na vida das pessoas, né? E vou te dizer uma coisa, tem um ex-sócio meu, que é meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento dele. Graças a Deus voltamos a trabalhar agora. Eu vou fazer um link com o Gramado Summit e conhecimento. Nós levamos entretenimento para lá. O Marcos vai participar do nosso evento também. Depois sim, a gente viu. Pô, tava falando com ele ontem, inclusive, Legal. tô fazendo uma conexão para ele, com um dos nossos patrocinadores aqui. E... Me fugiu. Mas era o Grêmio... o futebol. E aí o Alf me chega assim, cara, olha só. Tudo bem tu não gostar de futebol. O Alf é gremista no nível 12. Tudo bem tu não gostar de futebol. E o Alf defende muito networking. Né? Aprendi muito com ele e com o Rafael, os dois caras que realmente me fizeram entender esse mundo mais... o grau de importância, da verdade, disso tudo. E aí depois veio o podcast. Tu tem que saber alguma coisa, meu. Porque é exatamente isso. É isso. São 2 horas que 1h50 eu ia ficar quieto. Eu ia ficar quieto. Porque eu não... E não é demérito ou mérito, é que realmente eu não sei quem são. Eu só sei o Jeromel, porque o Alf coordena a carreira digital ali do Jeromel. O Edilson se aposentou, é meu amigo pessoal. O Luiz Mário, que é meu amigo pessoal também. Agora, quem tá jogando, eu não faço a mínima noção. Porque não é do meu dia a dia. Mas eu encaro hoje como uma deficiência. Que realmente, se o meu negócio é o network mesmo, eu tô pensando nisso, eu tenho que fazer, porque é o que tu falou. 90% das rodas vão falar de futebol antes de falar do propósito. Ainda mais aqui no Sul, que só tem 2 times, né? Sim, tu sabe que eu venho falando bastante... Comprei uma briga agora com todos, Novo Hamburgo, tu sei que... Imagina, não, mas eu vou só citar um exemplo. Conversando com um amigo esses dias, a gente falava sobre informação e conhecimento. Né, que são coisas totalmente diferentes. Né? Informação é raso, conhecimento é profundo. Então a gente tem que ter a informação porque a gente vive no mundo dos negócios, fala com empreendedores, fecha negócios, faz conexões, né? Como tu falou agora, está fazendo com marcas de Gramado e tal. E cara, as pessoas elas estão muito na informação e elas perderam o conhecimento. O conhecimento é quando tu consegue se aprofundar em um assunto e discutir sobre ele. E tu não precisa ter conhecimento de tudo, mas a informação é importante. Né? E eu fechei um negócio, inclusive durante a pandemia, para uma empresa de energia solar. Para te ter uma ideia, foi essa a demanda que eu participei dessa reunião lá na São João. O que acontece? O futebol, ele conversa com todos os públicos, né? O porteiro, o segurança, o dono da empresa, o CEO, o gerente, todos eles gostam, claro que cada um no seu nível, todos eles gostam de futebol. E o que fez esse negócio ser concretizado foi o futebol. Porque na estratégia de marketing que a gente preparou para essa empresa, a gente trouxe comunicação para pro homem, por exemplo, que é o cara que toma a decisão na indústria. Né? Em casa é a mulher que vai dizer se quer ter energia solar ou não. E na indústria é o CEO, é o diretor da empresa. E esse cara fala, né, o futebol fala com esse cara também. Então, para te ter uma ideia, como o futebol também faz sentido no mundo dos negócios. Ele não é só o fim de semana, no churrasco, na cerveja e tal. E ele foi um fator decisivo para fechar esse negócio. A reunião foi de 1h50 falando sobre futebol. E 10 minutos a gente falou no negócio. Aqui já não ia passar, porque quem manda aqui é a Paloma. Aqui é a Mas não que as mulheres não possam saber também sobre futebol. Aqui quem e nem manda que elas não possam estar decidindo na indústria. Porque a gente foi crescendo, e hoje em dia, como eu te falei um pouco ali, mas hoje no grupo societário tem umas 14 empresas.
E a gente foi vendo que não adianta. Tem que ter... Não adianta... Eu já perdi uma casa noturna por ter 8 sócios e nenhum dono. E eu aprendi... Como a gente falou, a gente aprendeu na dor. Mas como assim não tinha dono? Porque os 8 sócios já tinham outros negócios. Então, assim, quem tá preocupado com a luz? Quem tá preocupado não sei o quê? Quem tá preocupado em dar atração de um negócio que um sócio trouxe, mas ele precisa ser desenvolvido, né? Então, assim, a Combo... Hoje a gente tem vários parceiros. A gente produz evento para muita gente. Para Espírito Santo, por exemplo, a gente lançou moda. Uma coleção de inverno, foi, né? Lançamos uma coleção de inverno, a gente faz festa de final de ano das empresas, enfim, o lado mais corporativo da agência. Então, mas eu fecho o negócio, ou a Paloma fecha, agora tem que trazer aqui para dentro e isso tem que tomar uma rotina. Os bares, cara, o bar, hoje, o canto ali, ele foi projetado para ter 150 pessoas, porque ele nasceu na pandemia, ele é um filho da pandemia. Hoje em dia gira de 800 a 900 pessoas por noite. Informação... E conhecimentos. E conhecimentos. São coisas diferentes, com certeza. Lá no quartel, uma das coisas que eu carrego até hoje, a gente dizia que o tenente, que era o cargo que eu ocupava, ele é um mar de conhecimento, com um palmo de profundidade. Porque ele é muito generalista. Ele tem que formar o soldado, mas ele tem que fazer uma sindicância sobre furto de armas, não sei do que. Então, isso desde os 19 anos, né? Então, pega... poucas coisas te aprofunda, né? Armamento, munição e tiro. Bom, isso aqui tem que realmente conhecer. Agora, eu não sou o melhor cara de sindicância, mas também não sou o melhor cara de formação, mas porque faz muita coisa. Sim. Então, é exatamente parecido o pensamento. Mas as empresas estão pedindo mais, cada vez mais, né, por equipes multidisciplinares, né? Tu tem que entender um pouco de tudo, né? Porque ainda mais agora a inteligência artificial, e se a gente for entrar nesse tema, a gente vai longe, né? Mas assim, as coisas vão mudar ainda mais, né? Então, mas tu tem que ter alguma profundidade, né? Ou seja, conhecimento em alguma área, né? Para não ser só o raso, né? Mas como é que começou tudo, assim? Tu é da onde? Nasceu aonde? Eu nasci em São Leopoldo, me criei ali e morei 5 anos em Curitiba e depois na pandemia eu retorno para São Leopoldo. Quando que começam os eventos na tua vida? Como que começa? Aos 15 anos, eu sempre participei, fui criado dentro de CTGs. Então, cultura gaúcha, então assim, já participava dos grupos de dança, tinha que ajudar a organizar os bailes, então veio daí. Né? Aos 15 anos eu colei uma folha de ofício no meu quarto e disse assim, cara, é com isso que eu quero trabalhar. Daí eu botei uma agenda e vou vender show, vou vender artista e vou produzir eventos. Então começou com esse insight de 15 anos, mas com 18 que eu comecei a realizar os primeiros eventos. Então eu comecei a realizar com 18, primeiro com bailes gaúchos, daí fui para os estaduais, os regionais. Fui convidado para trabalhar em Araranguá, numa casa de eventos, e aí foi para os nacionais. Quando é que, mas nesse começo, assim, como é que é o relacionamento com a família? Como é que tu chegou a fazer entrar na faculdade, não fez? Com 18 não fiz. Com 18 Também anos não. eu Também falei com 18 anos eu falei com meus pais, vou fazer um evento, porque eu já ajudava nos bailes, né? E eles acharam que eu ia fazer um baile gaúcho no CTG ali, tá tudo certo. Eu disse, não, vou fazer um para mim dessa vez e tal. Não, tudo bem, legal, então achei legal. E, cara, fiz contato na época, tô falando de 99, 2000. Eu contratei, era Tia Garotos. Tirando a carteira de motorista, lembro bem dessa. Era Tia Garotos, Tia Barbaridade e Tia Guri. Eram os top na época, assim. Só que eu fiz tudo por minha conta, não tinha dinheiro para fazer, né? Mas eu vi potencial naquele negócio. E meus pais não sabiam, eles só sabiam que ia fazer um evento. Quando vi, chegou o contrato, chegou cartaz, chegou o material, e eles, o que é isso aqui? Eu disse, eu falei para vocês que eu ia fazer um baile e tal. Canoas, pô, eles ficaram loucos, né? Porque quem vai pagar essa conta e tal? Eu disse, não, vai dar certo. E vai dar certo, deu certo. E graças a Deus, assim, ali iniciou tudo. E como é que foram o que tu lembra, assim, do... Isso eu aprendi. Os perrengues pra não dizer assim, fiz uma cagada generalizada. Mas, assim, quais que... Lá os primeiros erros, assim, porque tem muito produtor de evento que nos vê aqui, tem uma galera meninada que faz. Eu cheguei a escrever, inclusive, um curso já de produção de eventos, ainda não realizei ele. Legal. Mas é importante ajudar outros, né? Sabe que a gente tá aqui hoje nesse nível de podcast, de material e tal. Inclusive, hoje tem uma mesa digital nova, né, Gabriel? Graças. O Gabi manda bem ali, o Gabi manda bem. Não, pô, tá louco. Perdi o fio da meada pra variar. Eu sei. As dificuldades. Como chegou nisso daqui? Mas não foi. O insight foi tudo. Foi na pandemia. Não, foi o insight. O estudo começou por causa da pandemia. Que daí eu mergulho nos cursos. Eu era um analfabeto sobre investimento na bolsa. Eu só dizia pro cara assim, esse dinheiro tá aqui, não é pra ganhar dinheiro em cima.
É para não perder da inflação. Era a mensagem, era o que eu sabia dizer. E eu não sabia mais nada. Eu disse, comprei um curso, fiz 3 meses de curso, 2 horas por dia. Pronto, sei todas as palavras e jargões deles. Então, hoje em dia, minha conversa é outro nível. Eu entendo o que falam, mas eu não fico estudando ação e tal. Eu tenho um plano, longo prazo, mas assim... E aí eu começo Bom, agora eu vou procurar curso. Aí, porque a gente manteve toda a galera aqui no escritório. Éramos umas 12 pessoas no começo da pandemia. E vamos melhorar. Aí eu acho o curso do Rock in Rio. Aí a gente compra o curso do Rock in Rio pra todo mundo. Vamos fazer o curso do Rock in Rio e sexta-feira a gente discute sobre a aula que a gente teve. Então vai. Só que era só o do Rock in Rio. Daí eu comecei a ver uns outros cursos. Os caras falando, eu comecei a pesquisar, os caras não tinham organizado aniversário de 50 pessoas. Aí eu disse, não pode ser. E isso começou a me gerar uma inquietação. Tipo assim, cara, Tu viu ali uma demanda, né? Tem muita gente falando sobre coisas que não sabe. E aí depois eu começo a descobrir. Tem muita informação, né? Tiagos Negros, Paulos Marçais e não sei o quê. E vejo eles prosperando digitalmente sobre coisas que esses caras, independente de gostar ou não, mas do que eles falam, eles entendem. Sim. Né? Pega Joel J, pega Bruno Perini, esses caras que são o topo hoje do digital, né? Então eles entendem e eu começo e aí eu tenho uma identificação muito com o Bruno Perini porque ele era capitão do exército 01 Diamante, pra quem não entende nada, o cara de 500 pessoas, ele é o 01, ele é um futuro general, ele tem 95% de ser general, e ele larga tudo porque o conteúdo ele começa a ter outros propósitos, outras coisas, e vê que o exército é muita coisa muito tomada. Eu disse, não, é por aqui que eu vou. Eu começo a gravar vídeo, começo a não sei o quê, começo a gravar começo a convidar as pessoas pra falar. E aí a gente começa a descobrir um mundo totalmente diferente. Então essa é... E a pandemia acelerou isso, né? Acelerou muito, muito. Porque tu começa a ver as pessoas que se vendendo... É tipo que... Não, você é empreendedor, não sei o que... Passa 7 dígitos em 7 dias. Aí eu tô assim, cara, mas quantos funcionários tu já teve? Não, isso aqui é... Os mentores, né? É que eu vi o livro aqui, o livro diz... Os mentores do sucesso, mas me diz o que tu já fez. Cara, eu só li sobre. Exato. Tu tem que ter na prática exemplos, né? Realizações, né? Por isso que agora, voltando tudo, é que eu te perguntei, assim, desses primeiros, assim, o que foi te forjando? O que foi, assim, cara, isso aqui quase fez eu desistir? Porque essas perguntas que eu tô te fazendo, eu tenho resposta também, porque eu lembro, assim, fatos... Claro. Que divisores de água, assim, na minha vida. O meu início em eventos, Diego, ele foi a experiência que eu tive antes nos CTGs. Então foi ajudando desde a organização do espaço, uma mesa, distribuição, né, do público, passando pela estratégia de como comunicar o evento. Então, assim, eu participei de todas as etapas. Entregava panfleto, colei lambi-lambi nos viadutos, muitos, né, viadutos aí de Porto Alegre, Vale dos Sinos e tal. A gente passava a madrugada toda colando. Os ingressos, como a gente estava falando antes no bastidor, na época eram físicos, né? Não tinha o ingresso online, então a venda era sempre muito próxima do evento, então ficava naquela expectativa, naquela ansiedade, será que vai, será que não vai? E então as tomadas de decisões tinham que ser muito rápidas, porque o evento era daqui a 3 dias, né? O que fazer? E trocar lote não era que nem hoje, que a Paloma faz daqui do computador dela. Não, pega o teu carro... Cara, ali nos anos 2000, 2013, naquela década ali, a gente fechou muitos pontos de venda que eram farmácias, então assim, para trocar qualquer lote tinha que passar em toda a rede, né, fazendo a sangria, coletando e distribuindo os novos, então era tudo muito difícil. Mas eu acho que o principal ponto é a estratégia, né? Saber para qual público tu comunica, conversar realmente com esse público. Então as pessoas falam em marketing hoje acreditando que o marketing é apenas um card no Instagram, né? Sendo que as pessoas esquecem de com quem tu quer comunicar. Né? E tu tá chegando realmente nessa pessoa, tu tá falando com essa pessoa, daqui a pouco tu faz um card bonito, mas não comunica com o teu público. Né? E aí tu te pergunta por que não teve tração, por que não converteu a venda. Né? Então assim, é importante a estratégia desde o início, saber qual artista, para qual público, qual local, né? Antigamente a gente tinha muito também essa questão do tempo. Hoje tem ainda, né? O evento conta com estabilidade do tempo, chove. Não, tá louco, meu. A gente passa por muito perrengue ainda, porque tu imagina, a gente faz eventos, os últimos eventos foram para 10, 12 mil pessoas e não tem então, não tem lona para isso, né? Esse fator risco, ele é realmente um divisor de águas, né? A gente saber o local que vai realizar o evento e tal. Então, tudo isso tem que estar na planilha, né? Esses riscos, né? Mas eu acho que a estratégia é o principal, assim, tu entender a tua estratégia, para que tipo de público tu comunica, isso é o mais importante, talvez. Quando é que isso vira método e não mais um feeling? Porque tu começa com feeling, com 18 anos é isso aí.
cara Vai testando. vai testando, faz o Blitz, faz o Lambi Lambi, faz o... Acho que naquela época, não sei, acho que Facebook é 2009, 2008. já Orkut, começa... começou com Orkut. Era Orkut, né? Orkut ainda. Orkut, MSN, convidando no MSN. Cara, tem... Subindo e descendo a notificação. Entreguei a idade já, ia ser né? mais Já fácil. entreguei a idade, né? Pô, a gente começou faz bastante tempo, né? E... Cara, a gente tinha nas casas... É porque os eventos grandes, vamos dizer assim, show, vem depois. Mas eu sou cria de casa noturna, né? E aí a gente tinha, cara, no Café Moinhos, tinha a sala dos excrepeiros. Que era que tu mandava inbox, era o inbox do Orkut. Cara, era Era o... scrap mesmo. Sim, tinha umas 5, 6 pessoas que ficavam o dia inteiro só... Meu trabalho do Charlie Chaplin, de apertar parafuso. Mandando, porque depois existe... Começa a vir as ferramentas pra mandar de 50 em 50, Sim. mas elas trancam. Aí tu tinha que pegar... Cara, agora me veio um... Tu criava o evento também, mas tu tinha que enviar convite um por um. Um por um, aí tu trancava a senha do Vinhas. Aí tu... Tinha que Qual que era o abrir. negócio assim? Tá, Gabi, tu quer ir na minha festa? Quero. Tá, então me dá a tua senha, que É verdade. tu vira isento, mas eu vou rodar os convites com a tua senha no login do Orkut. Bah, tá louco. Era muito manual. Sim. E aí Mas era agora... ótimo também. Quando é que isso tudo pra ti começa a virar mais empresa do que só fazer assim... Porque é uma loucura, né, meu? Pra quem não é dos eventos. Cara, meus Muito. pais até hoje, a minha mãe principalmente, Mas é normal. né? Isso Tipo assim, aí- tu tem certeza, faz alguma coisa certa, né? Que tu tenha segurança. O sonho da minha mãe é ter uma carteira assinada. Sim. Né? Porque, cara, ela acompanhou o Gente, sofrimento, eu me formei em né? economia. Eu tava tudo certo. Tava na... A minha mãe, eu falei, não, vou ir pra área dos eventos. Minha mãe ficou tipo assim, quê? Agora, sabe? Se fosse no meio da faculdade. Não, formada. Eu falei, não, formada. Vai dar certo. Cá estou eu, né? É isso aí. E é isso aí. Mas eu ainda, tô querendo... da onde vem... quais foram os teus ensinamentos lá da base e quando que isso começa a virar sério, assim? Não seja, mas assim... Tu sabe... Tu ter 3 bandas no É que primeiro sai show já é CPF e grande. vira CNPJ, né? pra Tu mim. sabe, Diego, que assim, ó, a minha maior dificuldade é não ter um espelho. Eu não tive alguma pessoa que pudesse, na época, me mentorar. Eu fiz tudo muito sozinho. Então, eu acredito que, cara, eu consegui alcançar uma maturidade no show business, no entretenimento, cara, acredito que com 10 anos. Uhum. Só que hoje se tem isso, né? Hoje tem pessoas com quem tu possa buscar recursos, buscar uma mentoria. Na época, por exemplo, eu buscava ajuda, eu trocava informações com pessoas que não tinham nunca cruzado aquela jornada, né? Então hoje, se eu puder dar uma dica, cara, pede informações, troca uma ideia, conversa com quem já cruzou a jornada ou com quem está cruzando a jornada, que vai poder te ajudar a atravessar um obstáculo, alcançar um objetivo, né? Porque às vezes tu pergunta para uma pessoa próxima, vou perguntar para o meu amigo o que ele acha. Mas esse amigo nunca teve uma experiência, né, no entretenimento. O conhecimento dele é engenheiro, o cara faz outras coisas. Então conversa com alguém que tem conhecimento sobre a causa, né? E eu sei que tu, né, hoje tem mentorias e trabalha com cursos sobre isso. Isso é muito bacana, porque vai ajudar nessa velocidade. Eu levei 10 anos para chegar num ponto de maturidade. Porque se eu tivesse uma mentoria ou alguém que pudesse me ajudar, isso encurtaria esse caminho. Não, mas vou te dizer, meu, que a parte hoje que eu ajudo pessoas, ela é muito pessoal. A gente ainda... Foi aquilo que a gente falou... a gente falou quando o Márcio chegou aqui na entrada dos estúdios Combo, que é a sala de reunião. Temos um spoiler aqui, né? Olha. Cara, eu vou fazer... Não rei do deixa eu spoiler. perder. Não deixa eu perder onde a gente tá. Mas assim... O Gabi começou a trabalhar com a gente, tá? O Gabi, a esposa dele, tem uma empresa de captação de vídeos para casamento. Aqueles vídeos bonitões e tal, parará. Vem a pandemia. A gente conhece o Gabi porque eu e essa maluca aqui, a gente cria um curso, uma empresa. Mas a nossa empresa ela era genial. O Vinhas era- Leis, como se nós fôssemos irresponsáveis profissionais. Nós éramos incríveis. Porque sempre criar um negócio que te parece lucrativo é muito mais fácil do que o teu, né? É. Aí disse, não, vamos fazer curso. Óbvio que vamos fazer curso. O que podia dar errado? O que podia dar errado? E pelo nosso network, a gente consegue atingir pessoas de grandes proporções de Instagram. É bem isso. Então a gente gravou o cara que tinha 70 mil, gravou... cara de 1 milhão. Só que gravar no meio da pandemia é ida para São Paulo, alugar um estúdio gigantesco com LED em todo o estúdio, Nossa. horas e horas, dias de hotel, investimento, alimentação. Fora- Um dos nossos parceiros nem a gravata botava, nós tínhamos que botar a gravata nele. A gente então teve que comprar gel. A minha irmã, coitada, outra maluca.
Botar E gel aí a gente passado. conhece o Gabi. Aí dá tudo errado. Que Aí loucura. eu vendo Diego. 3, 4 cursos, a gente só toma. Enfim. Mas a gente Encerramos, conhece o tá? Gabi. A A gente conhece o empresa não Gabi existe mais. Caso tenha ficado com essa dúvida. Sim, Tá. sim, tá bom. Ela não e existe. aí a gente aprende que quando tu vai gravar curso com alguém, tu tem que ser a babá do teu cara. Da pessoa que é o professor. Porque tu tem que tomar conta da rede social dele. Cada post é muito importante, porque na verdade é ele que tem que vender aquilo que você quer viver. E a gente vê que demanda muito mais tempo do que a gente esperava que tomasse. E não adianta passar um cronograma pra pessoa, porque ela não seguia e por experiência fazer totalmente ao contrário. E aí a gente perdeu muito valor, não sei o quê. Mas o grande ganho disso foi conhecer o Gabi. E daí o Gabi tava nos gravando os cursos. O Gabi nos conhece, acredita no projeto, entra com a gente, começa a fazer, começa a gravar. E hoje em dia já temos quase 100 conversas. Então, por isso que a gente fica tanto assim, porque o Gabi, se não fosse o Gabi e a Anne, que faz toda a edição depois dele, com certeza a gente não teria prosperado. Porque era uma fase de pandemia. Eu não tinha nenhuma empresa que tivesse entrando no real. Porque eu tinha bar, ou na vida real que não aguentou, tinha casa noturna, Culture, tinha o Bar 1, mas tudo entretenimento. E a agência, tá tudo fechado. Então, se o Gabi não acredita naquele momento e continua com a gente produzindo, assim, acreditando num futuro próximo, a gente não ia ter continuado, não estaria aqui gravando. Então, por isso que a gente faz essa menção honrosa aí, porque não Gabi teria. É tudo. Inclusive pra que combo aconteceu hoje. agora, o Gabriel, o Gabi, Rec e a Anne Bianchi locaram uma sala neste mesmo prédio. Exatamente. Toda a edição, toda a grande empresa vem pra cá e, inclusive, teremos aí sim. Vocês que nos perguntam, esse é o corte, Gabriel. Vocês que sempre nos perguntam, uma vez por semana vem. Vocês não locam o estúdio, cara. Primeiro que eu tenho que explicar aos meus sócios que eu tô ocupando a sala de reunião pra fazer o podcast. Se eu for local, eu vou apanhar. Então, o Gabi vendo a demanda, vendo que realmente a procura é muito grande aqui pra gente. Então, o Gabi tá alocando uma sala, vai trazer toda a edição pra cá e vai ter lá uma coisa desse tamanho aqui, um pouquinho maior, que vai ter um estúdio realmente que a gente vai conseguir pra alocar. Então, tá aí. Em breve. O Temos Estúdios demanda, viu, Gabi? Gabi Temos está demanda. vindo. Olha aí, ó. Temos Olha aí. demanda. Isso aí, você Cara, que quer gravar um episódio de conteúdo, vai ter local sim. Olha aí. Peraí, Não, que agora nós vamos longe. E o quanto isso que eu ia falar. e o quanto é difícil tu encontrar espaços com equipamento bacana, com técnicos bacana, com Exato. pessoas bacanas. Porque tem tudo isso, né? Tem. Tem. Tudo é experiência, né? Esses dias eu fiz um orçamento, cara. Agora tu falou a palavra certa, experiência. Cara, eram os melhores equipamentos. Eu fiquei sabendo que os técnicos eram muito bons, mas o atendimento foi tão ruim que não na dá hora vontade, eu cara. cancelei. Eu cancelei no mesmo dia. Eu poderia, é de Porto Alegre? É Canoas. Ah, tá. Se fosse Porto Alegre, Eu eu já sei, tenho olha, até o nome. é. Mas enfim. Então, por acaso vai ter podcast lá no teu evento? Vamos ter podcast no evento. Olha aí. viu só? Viu só? Porque no Gravado Summit a gente tinha um estúdio lá. Não lembro. Pô, Estúdios Voz. Estúdio Voz. Estúdio Voz. Um beijo, cara. Vamos marcar eles aqui. Surgiu a oportunidade de gravar um podcast lá e a gente não tinha estúdio, porque nem estamos atropelando tudo. E os caras nos emprestaram, tenho que lembrar do nos cederam o ponto estúdio e a gente gravou lá com o Alf e com o Rafa, que são esses caras que eu já te mencionei. E passamos um perrenguinho lá, mas se não fosse eles, a gente não tinha gravado, então foi muito legal. Legal. Então, fantástico. Mas a gente aprende, né? Isso tudo Isso nos leva a algum leva. lugar, né? Exatamente. Que seja o aprendizado. Exatamente. Assim, se não fosse a empresa essa que não deu certo, não teria conhecido o Gabi. E voltando àquele ponto que eu fiquei até agora na minha cabeça, martelando pra não esquecer. Obrigado. O teu conteúdo pessoal tu sempre fez, mas a agência aqui foi assim que tu terminou. Aí eu acho que o gancho que tu vai fazer é que nós da agência Combo não fizemos um curso ainda falando da agência. Pode ser que seja. A gente não ainda não empacotou isso. O que falta para isso? Não, agora, graças a Deus, a gente achou um caminho. Mas Porque as pessoas precisam. Vou dizer assim, não está no meu core business, né, essa questão dos cursos, mas as pessoas precisam. A gente pode acelerar esse processo para elas, né? Tu me perguntou, Márcio, quando que... Eu levei 10 anos para entender o que era o negócio e ter maturidade dentro do teve sócio, business. Márcio? Ou era tu com... Com vários ou nenhum? Não. Eu tive sócios em eventos, né? Pontuais em eventos, mas na empresa não. Porque a gente fez totalmente o contrário. Eu sempre tive sócio para tudo. Sempre para tudo. Como é que foi, meu, assim... Por isso que eu tô tão curioso te perguntando desses 10 anos, os primeiros 10 anos, porque é o nosso momento. Né? É o momento da agência. Todo mundo trabalhava com festa e casa noturna, mas evento em si a gente tá fazendo 10 anos agora. Sim. Como é que foi pra ti, cara, fazer isso? Porque não é... A gente aprendeu a contratar o Ferrugem e o Thiaguinho, cara, a gente levou mais de ano. Porque não é dinheiro. O cara quer saber pra quem ele vai tocar. Sim. Então não adianta pagar lá o cachê que for do Thiaguinho, nem sei quanto tá hoje em dia,
Mas aí tá, tu vai tocar pra mim aqui na minha sala. Não, né, cara? Sim. Então, Aí eu acho que vem a importância, Diego, das relações e do network, sabe? Porque eu comecei bem pequeno mesmo, que nem te falei, fazendo bailes gaúchos, e aí fui para os artistas regionais, participei de licitações, então eu fiz festas municipais. Então, assim, ó, muito rapidamente, eu estava fazendo show com Papas da Língua, com Chama Roots, e sempre pessoas foram me indicando para outros trabalhos. Então, quando eu já chegava com uma boa indicação. Aí vem relacionamento network. Fui fazer uma temporada de shows em Porto Belo, em Santa Catarina, através de uma indicação. Era um show do Fernando Sorocaba, para te ter uma ideia das conexões, né? Nesse show do Fernando Sorocaba, era o primeiro show deles em Santa Catarina, na época da música Bala de Prata, enfim. O que aconteceu? Nesse show tava o Ratinho. O Ratinho tem casa em Itapema, ali em Santa Catarina, ele tava nos camarotes. Conheci ele lá no show, me convidou para ir para Curitiba para conversar. Tu foi fazer produção? Eu estava fazendo isso, estava fazendo produção do evento. Eu era sócio do evento e fazendo a produção. O que aconteceu? No camarote, na noite, me convidou, tu tem que ir para Curitiba, eu quero montar um negócio de eventos lá, mas eu acreditei que era um negócio de noite e tal, e no outro dia esquece e tal. O secretário dele acabou pegando o meu contato e algumas semanas depois ele me ligou, Márcio, o patrão quer falar contigo e tal, tu consegue vir a Curitiba? Eu, opa, né? Vamos lá. E a gente aqui no Rio Grande do Sul não tem noção do tamanho que tem, né? O Carlos Massa, que é o Ratinho, o Grupo Massa do Paraná, eles são sócios, o SBT do Paraná é deles, a concessão do SBT no Paraná é deles, mas eles têm a maior rede de rádio do estado também. Hoje o programa também está em São Paulo, o Ratinho é apresentador nacional. Então, no Paraná eles são muito fortes, né? Então, fui lá e, cara, isso realmente mudou minha vida. Né? Porque assim, tu estar conectado com essas pessoas e depois tu se associar a essas pessoas e representá-los também, eu chegava numa captação, por exemplo, de patrocínio, cara, quanto que vocês querem? Né? É diferente, né? É diferente, a gente sabe qual é o nosso tamanho, né? Com certeza. E quando tu tá ligado a um grande grupo. Então assim, isso foi transformador para mim. Isso também impacta muito, só fazendo uma ligação, com o meu negócio hoje. Né? Porque lá no Paraná, Diego, não sei quais são as experiências tuas, né, fora do estado, ou da Paloma, porque eu consegui enxergar a diferença que tem do mindset, a maneira de entender os negócios do gaúcho e, por exemplo, do paranaense, do paulista. O gaúcho, cara, essa coisa que a gente fala do bairrismo, ele é muito forte. E o pessimismo é mais ainda. A dificuldade que o gaúcho tem para negociar, cara, é muito difícil. O gaúcho tem uma grande dificuldade na hora de fechar negócios. Tu, por exemplo, é um caso totalmente à parte, né? Porque o gaúcho, na hora de uma sociedade, ele sempre quer ter a maior parte. Né? Ele tem uma dificuldade de dizer assim, não, eu quero ter 5% e tu vai ter o restante, ou dividir entre 3, o gaúcho quer ter... Ele quer ser dono do negócio. Ele prefere ser dono do bar da esquina do que ele ter 5% de uma grande companhia. Né? Essa fração menor para o gaúcho é um problema. E isso eu tô te falando de uma experiência própria. Claro, eu vi isso acontecer, estando fora do estado. E é bem o que a gente gosta aqui, que é ouvir os teus conhecimentos, os teus eu participei aprendizados. de reuniões, por exemplo, o Ratinho tendo programa em São Paulo, eu participei de reuniões de negócios em São Paulo, onde eu vi que ele tem coisas que ele tem 2%, 3%, isso para o gaúcho nunca ia acontecer. Né? Só que é nível nacional. Só que um nível nacional e outra, muitas pessoas trabalhando pelo teu negócio. Então, assim, daí tu acaba tendo vários negócios. Né? Tu consegue participar de vários negócios. Quando tu é dono 100%, tu tem que estar atrás do balcão. Né? Então, assim, é muito difícil. Então, essa questão da dificuldade de negociação e de achar ainda que o nosso verde é mais verde, que o nosso céu é mais azul, isso com certeza atrasou bastante, né? o empreendedorismo aqui no estado do Rio Grande do Sul. E quando eu volto, né, para o estado, depois de pandemia e tal, e querendo contribuir para o empreendedorismo, é muito de mindset, é muito de trazer o que eu vi lá, dessas experiências que eu presenciei lá, trazer para nós aqui. Né? O quanto é importante tu ter esse mindset mais positivo. Nesse tempo que eu morei, né, de 5 anos em Curitiba, eu ligava ou visitava meus pais aqui, perguntava para os amigos, e aí, como é que estão os negócios? Cara, não tá fácil. Era sempre não tá fácil, sabe? Ou tá difícil. As frases eram ou não tá fácil, ou tá muito difícil. Só que a crise que se vivia lá no Paraná também se vivia aqui. Eram iguais. Só que o mindset de lá é diferente. Sabe? Cara, a gente tá lutando aqui, vai dar certo. Sabe? Então, assim, o olhar que tu tem pro negócio também é o resultado que tu vai ter depois. Né? Porque se tu diz não tá fácil, cara, não vai estar fácil mesmo. Né? Agora, quando tu luta e tu traça estratégias, tu te conecta com pessoas e busca conhecimento, busca se fortalecer para ter uma atração melhor, aí teu resultado é outro. Né? Então, acho que esse mindset, a maneira de olhar para os negócios também é muito importante. A gente sabe que
Isso foi uma virada de chave que eu tive há um tempo atrás. E que eu... Cara, o comportamento é exatamente esse, né? E eu comecei a brigar, tipo assim... Hoje em dia a gente não briga mais, né? Eu brinco até... nós somos 5 sócios aqui da agência. Cara, só que é 5 só... a Paloma comprou parte da empresa agora no começo do ano. Porque a gente realmente... Os outros 3 sócios, nós somos 4, que eu chamo de núcleo duro, assim. A gente é sócio do bar, é sócio não sei o quê. Eles têm outras coisas, também tem outras coisas, mas... A gente senta na mesma mesa há, sei lá, 10, 12 anos. Que a gente tá sentando literalmente na mesma mesa. Então, antigamente era grito, né? Não sei o quê. Hoje a gente não briga mais, mas as coisas as quais um aprende e o outro tem uma vivência, lê um livro, alguma coisa. Cara, não dá mais pra ser assim. Né? Esse comportamento exatamente que tu descreveu. Cara, não, a gente é o melhor do mundo. A gente vai fazer as coisas maiores do mundo. Porque senão, realmente, tu não vai conseguir furar a bolha dos eventos de 10 mil pessoas. Sim. Se a gente quer chegar no 40, no 50, cara, não. Vamos lá, temos que dar mais gás. Porque a gente levou 10 anos para chegar num público desse tamanho. Então, cara, não é fácil. E 10 anos com o nome do evento. Porque aquilo que... É diferente. Eu fiz show, por exemplo, para 40 mil pessoas, mas eram os artistas. Exatamente. Né? Tu bota Jorge Mateus, tu bota lá na época Victor e Léo, Henrique Juliano, esses caras... Vitor e Léo, onde que anda? Depois eu nunca mais vi. Cara, eles estão com um movimento para retornar. Eles pararam, né, por um tempo e tal, mas existe um movimento dos bastidores para que eles voltem. Mas foi uma época muito forte. Então, assim, tu colocar... Eu fiquei 4 anos na Farms, né, meu? Eu consumia eles o tempo todo. Então, assim, tu colocar... Eu fiz evento para 2 pessoas, né? E fiz evento para 40 mil pessoas. Então, assim, tu colocar 40 mil pessoas com bons artistas não é tão difícil assim. Claro que envolve muita gente, né? Uma estrutura gigantesca. Mas o caso de vocês aqui, que eu acho legal na Combo, é que vocês têm uma marca de um evento. E a marca é tão importante quanto qual artista vai participar. Sim. Exato. E a gente passou... Pode falar? Não, pode falar. Que a gente passou por esse processo, né? Tipo assim, tá construindo uma marca agora. E foi aquilo que eu te falei ali fora também. São os próximos 10 anos. Obrigado, Gabi. O que a gente vai fazer para tornar isso? A gente falei do sertanejo. A gente anunciou, o artista, posso falar, botar o Denis como headline, sabe? Algumas coisas diferentes, porque realmente... E a inovação, né? Porque quando fala em... Eu até estava falando com o Pedro Valério, do Instituto Caldeira, a gente está bem conectado, assim, por conta dos negócios que a gente está tratando. Aliás, deixa eu mandar um beijo, Pedro. Eu vou te mandar esse corte especial. Porque eu já falei com o vice-presidente do Brasil. Literalmente, tá sentado nessa cadeira que sentou aí. Foi mais fácil pegar a tua agenda, cara. Mas eu vou... Por isso que esse podcast que vai longe, porque eu não desisto. Inclusive, hoje ele tá nos Estados Unidos. É difícil, homenzinho? Vou te dizer uma coisa. A agenda dele era hoje aqui. Era aqui. Aí obrigado, Pedro. Abriu espaço pra mim, senão não estaria aqui. Aí a Joana... Não, mas a Joana mega organizada me avisou uma semana antes. E aí quando a Débora... Outro beijo pra Débora, mamãe Débora... Também me chamou, disse, não, tá, tem aqui já, vamos fazer, pergunta se o Marcos pode. Não, então, já estamos todos conectados. Tudo em casa. Tudo porque a gente não tem esse nível... Porque, Marcos, pra nós é muito diferente, tá? A gente não saía daqui. A gente vendia ingresso e bebida. As marcas, os patrocinadores eram... Os patrocinadores, cara, olha só a Ambev. Eu tenho que te patrocinar, sabe? Foi quase isso essa relação. Durante muitos anos foi isso. E foi a minha caminhada em direção aos summits, que a gente vai fazer esse link, a gente vai ter que encontrar algum momento que eu vou fazer, porque é o que tu tá... É o que a gente tem que falar também, né, do seu evento agora. E de entender que a relação era outra. E que tem muita gente querendo o que a gente tem. Que são as pessoas num mesmo lugar. E o que tu falar no palco, as pessoas vão consumir. E aí eu comecei a entender esse negócio, E o podcast, então, me traz muita diversidade de pessoas, né? Muita coisa. E aí a gente começou a ir nas empresas. Eles falaram assim, cara, vocês fazem evento pra mim? E nós, faz, né, cara? Tem gente aqui. Sim. E a gente começou agora, a gente tá quase virando uma house de comunicação que todo mundo tem, contrata uma empresa e tem alguém mais um negócio aí pro business. Vai entrando uma house de eventos. Tipo assim, eu tenho uma empresa de... Vou botar aqui, de freio a disco. E eu tenho que fazer eventos, eu tenho que estar nas corridas, mas eu não tenho esse braço aqui. E aí nós estamos virando esse negócio. É quase white label de eventos. Cara, me dá aqui. E existe essa demanda muito grande. Muito. E pra nós é muito, muito tranquilo, né? Tipo, é algo que a gente faz todos os dias, no caso. E pra nós é tipo, sempre trabalhamos com isso, né? Inclusive a gente fez uma ativação no Paleta que virou referência. A gente teve que vender pro Brasil Chegou em Paleta já? Foi.
Enfim, então, no caso, pra nós é muito do cotidiano, né? Sim. Eu ia dar um spoiler, mas eu me segurei. E aí eu vi que tu ia. Não, quando eu falei agora, eu falei... Puxa o freio. Putz, Mas é legal, né? É É do legal cotidiano. a gente fica com aquela coisa, né, de botar logo, mas é importante também ter o momento certo. não, tem um momento E desses certo. desafios todos, mas desses 23 anos até chegar no... Aí vamos chegar no teu evento. Assim... porque a gente já teve, atração que cancelou. A gente já teve atração que... Eu não vou dar o nome aqui, mas... não foi na feijoada, foi na Culture, que o cara... não vou ir. Só que o não vou ir, não embarcou. E aí nós com a casa, com todos os ingressos vendidos. Cara, contratamos um jatinho pra ir buscar o cara, não sei nem lembro onde é que ele tava. Então tem várias coisas assim que a gente vai... Os perrengues. Os Os perrengues. tombos, né? Exatamente. Os tombos. É muito bacana a parte boa, mas os tombos, eles... Não, eles entregam tudo. Sim. A minha parte de perrengues aqui é... Quais longa. são os teus, assim, que tu... Lembra. esses Eu shows, nunca assim? tive a parte do cancelamento do artista, eu nunca tive problema quanto a isso. Mas, por exemplo, cara, eu fico muito feliz em lembrar... Eu fiz um dos últimos shows do Charlie Brown, Uhum. que foi Que na legal. Festa das Rosas, em Sapiranga. Camarim, controle de Cara, camarim é coisa linda. Esse show em específico do Charlie Brown teve vários pontos, assim. Primeiro que ele pediu, cara, acho que foram 10 champanhes, tinha que ser a champanhe mesmo. A gente sabe. E, cara, caríssimo e tal. Eu disse, cara, não tem. E o produtor, cara, se não tiver, não sobe no palco, tá? Essa Né? frase... É a mais Velho, importante. e Vocês assim, não têm ideia, vocês não trabalham com... Cara, vocês- ela irrita, ela arrepia. Ela né, tipo arrepia assim, porque como às tu sobe vezes no é palco, tipo assim, velho? eu quero um... Tu pagou o cachê, tu fez Bah. tudo que tinha que fazer, e aí vem a frase, e é sempre pro... Sério. E Eu aí, não vou Não, dar e uma- o pior, cara, e o que me deixou mais irritado, que tipo assim, tinha que ser aquela marca, então isso assim, aí. a gente teve que catar e era caríssimo na época. E o que aconteceu, cara? Durante o show, ele usou as espumantes, as champanhes Pra pra jogar nas na pessoas. galera. Velho, aquilo me deixou mais, né, ainda. Porque se fosse pra consumir, cara, beleza, a galera tá tomando, ele tá bebendo, foi, né? Mas, pô, ele jogou, ele estragou a câmera do fotógrafo, sabe? Porque o molhou. caos, no caso. Então, teve esse ponto. E o outro ponto foi, aí tu falou do perrengue mesmo, foi que ele chegou já atrasado, né, pro show, o Chorão, no caso. Cara, e com um ar, assim, uma fisionomia de quem, cara, não ia conseguir tocar. Velho, ele chegou acabado. A van da banda chegou, tava no camarim pronta, ele se atrasou, e quando ele desceu da van, eu pensei, cara, esse cara não vai subir no palco. Ele chegou muito mal. E aí, mal de todos os sentidos que tu pode mandar. Parecia que tava com gripe, parecia que tava louco, parecia... E assim, muito down, muito. E, cara, atrasou quase 40 minutos. Ele no camarim, ninguém sabia se ia sair, se não ia sair. A galera já começou, tá, mas e aí? Mas entendendo que era o Charlie Brown, algo Faz parte poderia do show. acontecer, né? Tim Maia da vida, Cara, faz e parte. tinha 15 mil pessoas em Sapiranga, na Festa das Rosas, esperando o show do cara, né? E, cara, só que quando ele subiu no palco, velho... aquela lembrança, lembra de Planeta Atlântida, do show do Charlie Brown, a galera enlouqueceu, camisa pra cima, mão pra cima, o cara realmente dominava o palco. Mas aquele período antes ali... Assim, a gestão de camarim é uma coisa que ninguém fala e é um dos pontos mais sensíveis do evento. Porque o que acontece lá tem que ser arruma solucionado amigo de todo lado e vários inimigos que não, né, tu não Cara. conseguia deixar entrar e tal, e chegar próximo, e aí tu arruma uns inimigos também. Nossa, é sempre um... É difícil. Não, a gente, cara, é que a gente fala tudo aqui, a gente não tá nem aí. A gente já teve artista que desembarcou, saiu do ônibus e olhou pro camarim e disse, não Não vou descer. não vou descer. Cara, como assim, cara? E aí tu tem ar-condicionado? Não, eu vou ficar no ônibus hoje. A gente já teve artista que falou, não vou subir no palco porque eu tenho que esperar meu amigo chegar, que é aqui de Porto Alegre. E eu falei, mas tu chegou atrasado, sabe? E o cara, não vou ir enquanto meu amigo não chegar. E eu falei, onde é que tá esse amigo que eu vou buscar ele agora? E o amigo não chegar. essa Eu frase, falei, O contrato E eu não vou é só pra eles, né? A gente serve Sim. eles, né? Então, se E a o gente cara gosta, não tipo quer assim- ir embora, ele vai embora e aí tu o que vai fazer, velho, né? Não, e o amigo chegou e ele falou, tá, agora a gente vai jantar. Eu falei, ninguém vai jantar nesse Eu já lugar. tive que algumas vezes, tipo, assim, claro que depois de muita cancha, né? E depois de muito tempo já entender, assim, que a gente também não pode ficar tão na mão deles, entendeu? Aham. Tipo assim, não, se não for assim, mas tipo, perto do show acontecer, a galera já ali, tipo, não, se não for assim eu não vou, ou se não... Cara, então tu faz o seguinte, eu vou te trazer o microfone aqui, tu explica pra galera que tá lá te esperando, sabe? E aí as coisas meio que... Porque a estrela fica tão... O ego fica tão inflado que às vezes tu precisa trazer eles Sim. pra próxima, né? O Mas o estresse, pior que eu né? acho é a falta de educação com o fã. Porque pra nós, cara, a gente tá ali no negócio e tal, e uma hora as coisas se resolvem. Mas a falta de educação no atendimento ao fã, porque tudo que ele quis foi alcançar a fama, é o sucesso, né? É ser reconhecido.
E aí ele se dispõe em contrato que vai fazer o atendimento de tantas pessoas. E aí chega ali e não querer atender ou atender mal, cara, isso pra mim é... Cara, tem uma história maravilhosa que eu me lembrei agora. Um beijo pro Gui Rocha, que é um gerente geral que, enfim, trabalhamos muito junto, eu e ele, desde o começo, e nos metemos já em muita bronca junto. Mas tem uma história sensacional chamada Carol Conká, e que graças a Deus ela foi pro Big Brother e ela demonstrou que realmente ela é. Cara, Carol Conká aqui, o Guilherme Rocha, gerente geral do evento aqui, e o produtor dela aqui. Ela não falava com o gerente. Ela falava com... fala pra ele que eu quero um copo verde. E não falava com o Gui. E o Gui do lado aqui. E assim, cara, eu vi aquela cena. Eu não vou nem chegar perto. Porque eu não vou conseguir nem reagir a isso aí. Não vou... Eu vou falar umas verdades, vai ficar mais braba ainda, não vai subir. Mas era assim, eu quero um copo verde. Não falava com o cara. Tu é uma atração, tu é uma celebridade. Então, assim, pensa antes do que tu tá fazendo. Porque, Mas as coisas voltam, né? A gente tem vários exemplos aí de artistas que cresceu a unha Nossa! E hoje colhem isso, né? Hoje colhem isso. Uhum. E aí eu poderia te citar vários deles. Mas, Márcio, e o teu evento de agora, cara? Tem em Porto Alegre, dia 27? 27 de junho, na Araújo Viana. A gente está trazendo grandes referências do empreendedorismo, né? Como eu te falei, vem num encontro de propósitos, né? De poder ajudar as pessoas a prosperar, a se capacitar cada vez mais. Então, a conferência Mentes Brilhantes vem nesse propósito, com esse objetivo. Então, a gente está trazendo como convidado especial o Ricardo Amorim, né, que é um cara super conceituado, premiado pela Forbes como economista, reconhecido por... Mais influente. Mais influente. Então, só que o que é a ideia? É falar de economia, é falar do cenário internacional, sim, mas como isso impacta no bolso do empreendedor? Como isso impacta no bolso, sabe, nosso aqui, do dia a dia? Porque senão fica uma coisa muito macro, né? E as pessoas acabam não tendo a transformação que a gente quer causar. Então o Ricardo vem com esse papo, cara. O Brasil hoje, presente, futuro, e de que maneira essas oscilações do mercado impactam no teu bolso e quais são as oportunidades que nessas oscilações surgem, né? Porque a gente sabe que são várias. Então, além do Ricardo, que é o nosso convidado especial, a gente vai ter o Clóvis Tramontina, né, presidente por 30 anos da Tramontina, o Daniel Randon, presidente da Randon, Roberto Argenta, da Beira Rio, o Tinga, né, que é aqui de Porto Alegre, tem um trabalho social fantástico também empreendedor, o Potter, da RBS, a Cris Silva, da RBS, a Manu Bordache, você conhece? Não, acho que não. A Manu, enfim, trabalha com moda, parceira da Magazine Luiza, assim, uma menina fantástica também, uma empreendedora de mão cheia, levanta essa bandeira das mulheres empreendendo e tal, sem falar em feminismo, né? Em empoderamento, pelo contrário, ela prova que a mulher pode realmente estar onde quiser estar, mas sem levantar a bandeira do empoderamento. As mulheres já são empoderadas, a gente não precisa estar levantando isso, né? Então é muito bacana, a gente vai ter com certeza muito conteúdo, né? E principalmente para gerar essa transformação e impactar essas pessoas com conhecimento, né? Porque de informação, as redes sociais, né? A gente está cheio aí de influências, de mentores e tal. Mas eu acho que a gente quer levar mais do que informação, é conhecimento realmente para as pessoas. E aí, e agora tu tem uma empresa hoje com fomento para conhecimento. Sim, eu creio... Quais são os teus braços hoje? Iniciou com a ideia, eu tenho a produtora de eventos, né? E aí começou com a ideia desse projeto que chama-se Mentes Brilhantes, por conta de um papo com o Pedro Ernesto, que eu te falei, da Rádio Gaúcha. A gente estava num churrasco juntos. E eu vinha falando para ele, isso foi logo no meio da pandemia, assim, quando eu estava começando a pensar sobre esse novo traçado que eu queria para a minha vida. E aí eu disse, Pedro, criando uma ideia de um projeto para ajudar os empreendedores a prosperar, se capacitar e tal. E aí o Pedro fez o seguinte comentário: Márcio, eu estava narrando os jogos na Copa do Mundo da Rússia, narrei jogos no Japão, no outro lado do mundo, e olha só que interessante, ou no almoço ou no jantar os talheres eram da Tramontina, e a Tramontina é aqui da Serra, né? E aí eu disse, cara, pô, que legal, né? A Tramontina poderia estar em qualquer estado do Brasil, ou levar a empresa para qualquer lugar, porque eles vendem para o mundo todo, e tá aqui, permanece aqui e tal, e quem são as pessoas que estão por trás dessa empresa e tal, e aí me veio Mentes Brilhantes, né? Quem são as pessoas que estão por trás dessas grandes companhias, e aí depois a gente começou a amadurecer dentro desse brainstorm de marca, de produto, quem são as pessoas, cara, que daí me perguntam assim, Márcio, mas o que é uma mente brilhante para ti, né? Então iniciou assim, né, com esse insight,
E o Clóvis Tramontina é o cara que está por trás da Tramontina, foi presidente por 30 anos da marca, foi o cara que fez essa virada de chave, né? E com o amadurecimento da ideia do projeto, a gente entendeu que não é só o cara que está por trás de uma grande marca, mas o cara que está lá dentro da comunidade, do bairro dele. Cara, se ele faz algum tipo de ação que impacta a vida de outras pessoas, a gente também entende isso como uma mente brilhante. Com certeza. Porque são essas pequenas ações do dia a dia que a gente transforma, né? O dia de alguém melhor e, consequentemente, a vida de outras pessoas. Então, a gente começou o evento, para te entender, Diegão, realizando confrarias, né, de empresários, reunindo ali. O primeiro evento deu 120 empresários em Novo Hamburgo. O segundo foi aumentando, a gente fez na Expo Inter muito maior. Então Palestra e estudo de caso. Network mesmo, bem evento de network. Palestras rápidas em formato de talk, mas muito mais de relacionamento, mas não aquela troca de cartões que se tem, né? Evento de network, vai lá e troca o cartão teu com a Paloma. Cara, daqui a pouco não faz sentido nenhum os negócios de vocês. Então, os eventos de network que a gente provocou são eventos que conectam o Diego com quem faz sentido para ti. Né? Com alguém que tem estrutura de podcast, com alguém que mexe com evento, que mexe com noite. Como é que faz essa curadoria? Cara, na hora a gente lançou a ideia do evento e na hora de fazer a inscrição, quais são as tuas necessidades, o que tu busca no evento? Cara, eu quero me conectar com uma agência de marketing, por exemplo, porque eu preciso de um social media, preciso de tráfego e não estou conseguindo. Então, a gente também procurava se inscrever no evento empresas que pudessem ajudar essas pessoas com isso. E aí, lá no evento, a gente tem um sistema que a gente coloca atrás do teu crachá qual é o número, por exemplo. E eu sei que todos os números 1 querem se conectar com uma empresa de marketing. Então, em algum momento no evento, a gente faz essa dinâmica. Agora, quem está com o número 1 no crachá vai para a mesa tal, quem está com o número 2 é pessoal, por exemplo, de construtora, de imobiliária, sabe? Então, a gente faz essa divisão e ali fazem os pitches, a gente ajuda a fazer o pitch, enfim. Cara, é muito legal, uma dinâmica muito legal, porque realmente gera conexão com quem faz sentido para ti. Né? Porque senão tu está conversando com alguém que não tem nada a ver com o teu negócio, não vai poder contribuir, né? Então, a gente encontrou esse formato. E, cara, deu tão certo as confrarias, que a gente chama, né? Que a gente passou para o próximo passo, que é realizar uma conferência. Ela também vem nesse formato de network, mas não tão vivo. Lá é muito mais conteúdo mesmo, entrega e gerar valor, né? Que é o que a gente vai ter dia 27 no Araújo Viana. E o próximo passo, aí vem o Marcos, vem toda a galera do Summit, que depois é um próximo evento já para o ano que vem, que a gente já está organizando, que é ter um Summit de 3 dias, né? Aí sim, 3 dias de bastante conteúdo, de vários palcos, nessa pegada dos Summits que a gente tem hoje. Então, o Summit é um próximo passo, né? Mas a conferência é o que a gente tem hoje, né? A gente está há poucos dias, aí, um pouco mais de um mês para o evento, e as pessoas já entenderam o que elas precisam buscar, né? Porque assim, o que me fez também mudar de segmento, Diego, foi que, cara, o que as pessoas pararam na pandemia de fazer por primeiro? Cara, sair, show, evento, comer fora, ficou muito mais em casa e tal. E eu, na minha cabeça, fiquei com aquela dúvida. Cara, quando que isso vai parar? Né? Será que vai ter outra? Será que não vai ter outra e tal? Então, eu queria algo para poder ajudar as pessoas, independente de pandemia ou não, a prosperar. Então, vem nesse sentido, sabe? Entregar conteúdo, capacitar, desenvolver. Cara, sensacional. A gente... Para não alongar muito, mas a gente vive o mesmo momento. Né? Que foi aquilo que eu te falei um pouco antes, que eu fui em muitos summits no ano passado. E a gente acabou se envolvendo, e desde 2018 ou 2019, eu não lembro qual é a primeira data, mas eu começo a ir no Gramado Summit. E aí eu vou lá para ver um amigo palestrando, aí eu vejo assim, meu Deus, como é que não tem nada aqui de descompressão, assim, né? E aí começa uma relação, aí trago o Marcos para um podcast. E para fazer o complemento, o Marcos também vai participar conosco da conferência para trazer esse balanço, né? E tudo que a Gramado Summit já provocou na cidade de Gramado. Então vai ser muito bacana, porque assim, a gente vai ter grandes empresários, como eu te falei, assim, de 30 anos de experiência, por exemplo, do Clóvis Tramontina, mas traz o Marcos também, que vem com essa inovação, com sangue, né, nos olhos. 500 empresas lá. E aí, esse ano a gente conseguiu fazer uma parceria. Daí a gente levou a Combo produziu dentro do Gramado Summit um espaço de descompressão. E o bar que estava lá dentro era o canto. Então tu chegava lá, tu tinha drink, tu tinha cerveja, tinha música ao vivo no final do dia, tinha não sei o quê. E a gente produziu esse case de, assim, tá, agora eu quero... Tá, Márcio, e aí, vem aqui, sabe? Além da troca de cartão. Não, e tu tá falando aí, eu já tô pensando, mas só um pouquinho, cara. Acho que a gente também pode, sabe? Então, as conexões, elas são legais por isso, né? Porque a gente tá falando, faz sentido para mim, faz sentido para ti, a gente converge em várias coisas. E daqui a pouco a gente vai sair daqui com um negócio, pensando, né? Não, faz muito sentido, assim. A gente conseguiu... E aquilo que eu mais falo, né? O meu grande desafio é
para ter esse monte de coisa que eu tô falando, além de ter pouca porcentagem em quase tudo, o momento que a gente ocupa a sala de um escritório para gravar um podcast, eu tenho que gerar valor para os meus sócios também, para eles entenderem que... Isso assim, é importante. Isso, né? Então, assim, quando eu levo o bar... Qual é o bar que vai para Gramado de Porto Alegre? Para o maior evento do interior, né? Fora de Porto Alegre, e um summit. Cara, é o Canto. Qual é a agência de entretenimento, de shows, que vai lá e produz a festa oficial do Gramado Summit? Cara, é a Combo. E aí tu começa a entregar, tipo assim, eles começam a parar de me olhar a cara feia, tipo, pô, meu, tu não tá na reunião aqui pra estar gravando podcast e tal. Sim, então tem essa inteligência também, Cara, além de fazer a marca crescer. as conexões, elas são tão importantes pro resultado quanto qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Sim, Quanto sim. execução. E a gente tem conseguido trazer bastante coisa para todos os negócios pelo podcast. A gente nem se conhecia antes e com certeza a cabeça já tá lá na frente do que a gente pode... Sim, não, eu tô olhando aqui pros teus patrocinadores, né? E pensando assim, cara, a gente vai ter um evento de empreendedores, né? Eu sou cliente da Espírito Santo e pensei assim, cara, pô, faz todo sentido, né? A gente tá com a Espírito Santo lá também, porque são executivos, né? São, assim, a gente tem um público bem variado, mais ou menos 50% homens e mulheres. Mas 3 mil pessoas que vai ter no evento, pelo menos a metade são homens, né? Executivos que têm seus negócios e tal. Então, para te ver como isso gera conexões, né? E eu tô pensando aqui em gerar valor para Espírito Santo também, né? Porque, claro, enfim, sim. a gente tem um potencial enorme. Então, o podcast, cara, ele gera valor para todo mundo. Eu tô aqui pensando no Gabi depois, né? Porque a gente tem demanda para ele, para vocês também, enquanto produtora de eventos, enquanto parceiros para outros negócios. Então, isso é importante, sim. Falando para os outros sócios aí, né? Viu, meninas? Vocês podem ficar calmos. Cara, mas muito legal, cara, te conhecer. Muito legal essa troca de conversa e conhecimento, que é o que a gente mais procura aqui, realmente é passar um estalo, assim. Tipo assim, não, é mesmo, olha só, dá pra... Tem muita gente, cara, a gente tem a mesma idade e eu não tenho estudo nenhum, é minha vivência. O homem dos 27 aos 35 anos... E aí, por que eu falo homem? Porque realmente quem me procura para abrir bar é homem. Não, a mulher nunca me procura para abrir bar. Ele, dos 27 aos 35 anos, ele começa... Ele tem um cargo já de gerente, alguma coisa na empresa que ele... Cara, ele fez o normal. Tudo que tu fez, eu não fiz. Nós não fizemos. Que é faculdade, aí faz um pós, entra numa empresa, ou já tá na empresa estagiando, aí ele vai galgando ali, cara, então ele já tá ali dentro, uns 5, 6 anos, ele tá num cargo. Aí, cara, ele começa a ganhar o PPR. Aí ele encosta em mim e diz, meu, olha só... quando for abrir um bar, será que a gente não pode abrir um bar de copo com água e tal, não sei o quê? Aí, eu tenho uma frase que eu consegui espantar os 90% dos curiosos. Tá preparado para lidar com a pior versão dos seus melhores amigos? É tipo isso. Se tu não tiver preparado para lidar com isso, porque vão tomar trago, porque eles vão querer no camarim, eles vão querer furar a fila... Porque eles não entendem, porque para eles aquilo lá, ele é amigo do dono. E aí ele quer fazer uma fusarca. E tu tem que educar isso. Meu. Como assim, Diego? Tu não vai me colocar... Né? Não, o free é o básico, né? Tipo assim, como assim tu não vai me dar? Sabe? Como assim eu não posso entrar nesse lugar? Teve o Rafa Costa, da Maori, claro, meu irmãozão. O Rafa uma vez postou e achei muito legal. Disse, cara, tu vai no posto de gasolina e pede pro cara abastecer de graça? Não, né? Então, cara, o meu negócio é esse aqui, é o ingresso. E tô indo, né, tipo assim, uma vez ou que outra te alcançar e tal, tá tudo certo. Mas, cara, vamos ter responsabilidade de pensar um pouquinho também, que é o negócio do cara, tu sobrevive daquilo. Né? Robertinho do clube, enfim, tem podcast aqui também. Então, Anny, vamos botar aqui. E 1000 casas noturnas, eventos também, ele tem uma frase muito boa. Não me pede a única coisa que eu posso vender. E aí é real, né? Que o que a gente vende é o ingresso. Sim. E aí os caras vão lá e te pedem ainda. Mas é a mesma coisa, o cara chega assim, o que tu faz? Eu sou, sei lá, minha esposa, dentista. Cara, vou chegar lá e vou furar fila? Vou passar na frente de todo mundo que tá ali, sem marcar, sem nada? Não, né? Então, assim... Mas para evento parece que pode. O entretenimento parece que começa aí, né? Sim. Mas não. A gestão de ego, né? Tem outra... Porque o cara, não é nem o dinheiro, é dizer para os outros que eu sou isento e que eu passo na frente dos outros. Sim. Que eu sou amigo do dono. Esse equilíbrio. Sim. Cara, brigadão mesmo, velho. Brigadão. Deixa tuas redes aqui, cara. Reforça o convite pro dia tal. Certo. Então, só para reforçar, dia 27 de junho, no Araújo Viana, a gente vai ter Ricardo Amorim e mais 10 palestrantes trazendo muito conteúdo sobre empreendedorismo para gerar transformação nos empreendedores, para que eles possam prosperar, se capacitar cada vez mais e gerar renda, gerar receita para outras famílias, impactar positivamente a vida de outras pessoas. Então, é focado no empreendedor mesmo, né? Então, mulheres que empreendem, homens que empreendem, todos convidados, 27 de junho no Araújo Viana. Ingressos no Simpla, você pode entrar pelo nosso site, projetomentesbrilhantes.com.
As redes sociais é @mentesbrilhantes.projeto e a minha rede social, quem quiser seguir lá também, dá uma curtida, é Real Márcio Oliveira. Bom. Então tu que chegou até o final desse episódio, Gabriel, tu tá bem quietinho aí, tu tá maravilhado com essa mesa nova. A galera tá Meu Deus. vendo, eles não vendo não, ouvindo esse áudio maravilhoso. Esse áudio maravilhoso, não compartilhou, não seguiu, conteúdo de qualidade de grátis. Então, por favor, faz com que o nosso ideal, que é realmente levar a mensagem para as pessoas, e ele só vai chegar para mais gente se tu nos ajudar, compartilhando, comentando. Comentando é muito importante, porque daí a gente consegue também fazer o que o Márcio já fazia nos eventos dele, de aproximar as pessoas que elas querem. Cada vez que tu comentar, a gente vai entender qual é a tua demanda, porque eu e a Paloma já convidamos pessoas por consultoria. Eu disse, estamos com um problema aqui de recurso humano. Vamos convidar Adoro. o fulano que entende Inclusive, muito. fazer Então a gente faz isso aqui também. Então, pra gente fazer isso pra vocês, comenta aí o que tá achando. O que tu tá preocupado? Então, no comentário, vamos fazer uma... No comentário já diz o que faz, né? Pô, eu tenho um trabalho com isso e achei muito legal. Ou, né, tipo, Isso. dá a sugestão, mas diz o que faz. Daí a galera ali já pode se encontrar Excelente. também. Já Excelente, pode se conectar. excelente, Boa. excelente. Então, muito obrigado, gente. Beijo do gordo. Palomita, Não, queria obrigado pela tua agradecer ao presença. Márcio. Obrigado. Viu? Muito legal te ter De aqui. nada. Valeu. A gente, como se a gente não se visse todos os dias na nossa vida. Mas, muito obrigada também. Parabéns pelo projeto. E já falar para as pessoas, Ricardo Amorim é um ícone da sociedade. Ele fala sobre economia. Tem uma comunicação incrível também. Não é nem um pouco conservador. Então, é interessantíssimo para quem estiver lá. Então, vale muito a pena também no evento dele. Depois passo meu contato de comercial do evento. Mas Ricardo Amorim é um gênio da economia, Gente, vale muito a acabou os pena ingressos ver. agora, depois desse merchan aí. Não, né? Ingressos E o que é esgotados. mais engraçado, tu pega um cara que nem o nome do Ricardo Amorim, e aí foi a pessoa que atendeu a Paloma e ajudou no TCC. Tipo, isso pra mim que é o... É o que vale, né? É o que vale. É tipo o cara fora da curva. Não é o cara, não é com K ou não sei o quê. Não. Eu tenho renome, mas mesmo assim, tudo bem que ele não respondeu, sei lá quantas pessoas devem chamar ele, mas pra uma pessoa ele foi muito importante. E isso é Ele maravilhoso. mudou naquele momento a vida de alguém. Uhum. né? Nossa, ele realmente foi, tipo, um dos pontos cruciais. Acho que tiveram mais alguns 5 professores do Brasil que tiveram que me ajudar também. De Brasília eu não tô conseguindo me lembrar o nome dele, queria falar também, agradecer. Mas o Ricardo Amorim também foi, me ajudou, tem livro lá em casa dele por causa dele. Até hoje em dia a gente ainda fala alguma coisa, quando é dia do economista a gente fica se trocando alguma coisa de mensagem. Então, muito obrigada, me ajudou muito pra estar aqui hoje. E é isso. Então vocês vão se encontrar dia 27 lá É, na dia Araújo 27 Viana. estaremos lá, inclusive pra fazer esse encontro ao vivo, pois Ricardo nunca vem pra cá. Diego também, nosso convidado. Muito né? Vai obrigado. estar lá comigo. Não, estaremos. E obrigado A gente pelo gosta convite, muito. muito feliz em poder compartilhar, né? Espero que essa mensagem chegue realmente a outras pessoas e possam também ajudar a vida delas. O Gabi.rec e as nossas arrobas nas nossas empresas, né? Porque agora estamos com tudo. Pra tu ver que não teve, né? @AniBianchi, né? Principalmente, que segura toda essa carga das empresas. @o Gabi.rec e Gabriel Souza Filmes. Que ninguém acerta, mas tem que manter o nome, já tá. A gente vai um dia unificar tudo isso, vai virar uma arroba É. só, mas a gente vai chegar lá. E tá chegando o Gente, próximo. Beijo do gordo. Até Tchau, mais. tchau. Valeu, tchau.